Continuando então a falar sobre trigonometria, agora nosso tema vai ser adição e subtração de arcos. O que significa isso? A situação é assim, ó, vamos supor que o exercício te pediu o seno de um ângulo que você não tenha o valor exato numa tabela, enfim, não tenha já bate pronto o resultado dele. Mas você consegue separar este ângulo em uma soma ou uma subtração. Né? Se isso acontecer, existem fórmulas específicas para isso, tanto seno, tanto para cosseno, quanto para tangente. Né? No caso aqui, as primeiras, seno e cosseno. Se eu tenho seno de uma soma de arcos, soma de ângulos, eu vou trabalhar com seno de A, estou chamando de A mais B, né? Então seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Se eu tiver uma subtração, seno de A menos B, então seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A. Né? Para quem fez cursinho, para quem teve um professor que contou umas piadinhas lá, deve lembrar que existe um macete, quem sabe, para lembrar dessa relação. Que é aquela história do minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Né? Então pode usar isso aí na hora de resolver os teus exercícios. Tá? Então, outra coisa que é importante lembrar é que se eu tenho uma soma aqui, eu tenho uma soma aqui no meio. Se eu tenho uma subtração aqui, eu tenho uma subtração aqui no meio. Tá? Seguindo a história aqui, cosseno. Cosseno de uma soma e cosseno de uma diferença. Então, cosseno de A mais B. Cosseno de A mais B vai ser igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Então, aqui inverte. Ó. Se aqui eu estou somando, aqui eu vou subtrair. Beleza? Aí, cosseno de A menos B. Cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Né? Então toma cuidado com isso aqui também. Ó, no seno permanece a mesma operação. No cosseno inverte. Se eu tenho uma soma, aqui no meio eu subtraio. Se eu tenho uma subtração, aqui no meio eu vou somar. Essa aqui é a relação do cossa-cossa, senta-senta. Também mais um macete lá para você tentar lembrar na hora de fazer os teus exercícios. Vamos seguir. Aqui tem a relação da tangente, tangente da soma e tangente da diferença, da adição e a subtração. Então, tangente de A mais B é igual a tangente de A mais a tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes a tangente de B. Né? Então, é mesmo que você usou aqui em cima, você vai usar embaixo e tudo mais. Né? Se aqui eu estou somando, em cima eu somo e embaixo eu subtraio. Aí, se eu estiver subtraindo, tangente de A menos B, tangente de A menos tangente de B, 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Tá? Então, isso aqui eu estou subtraindo. No numerador eu vou subtrair e no denominador eu vou somar. Essa é aquela história que diz assim, tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B. Tem gente nos dois banheiros. Mais um macetinho aí para você, se quiser brincar com isso na hora de resolver os exercícios. Beleza? E falando em exercício, vamos a alguns exemplos aqui, ó. Tenho lá, seno de 15. Como é que eu vou chegar no seno de 15? Eu vou, na verdade, transformar esse seno de 15, deixa eu colocar numa outra cor aqui. Eu vou ter que seno de 15 vai ser seno de 45 graus menos 30 graus. Por que eu estou usando esses valores aqui? Eu estou usando esses valores porque lá na tabela das relações fundamentais, enfim, dos arcos fundamentais lá, 45 e 30 são valores que eu conheço. Eu sei quanto é o seno de 45 e eu sei quanto é o seno de 30. Então, para mim, vai ficar mais fácil trabalhar com isso. Aí, segundo o que diz, deixa eu pegar aqui a folha do seno, ó, vou usar esta relação, seno de A menos B. Então, vai ser seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Então, eu vou colocar isso aqui na sequência. Então, eu vou ter seno de 45 vezes o cosseno do 30 menos seno do 30 vezes o cosseno do 45. Né? Seno A, cosseno B, cosseno A. Então, A e B. Daí eu já vou trocar isso aqui. Ó. Não preciso mais dizer que é 45 menos 30, já posso dizer que isso aqui é seno de 15 graus mesmo, né? Já sei que é isso que eu estou fazendo. E vamos às substituições. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30 é meio, vezes cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá aqui. Vou fazer as multiplicações. Estou calculando o seno de 15 graus, que vai ser igual. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6 sobre 2 vezes 2, 4. Tá lá.
menos 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, sobre 2 vezes 2, 4. Beleza. Seno de 15 graus vai ser igual. O denominador é o mesmo, então não tenho que me preocupar com o mínimo, nada, só vou repetir ele aqui embaixo, vai ser dividido por 4. Raiz de 6 menos raiz de 2, não tem nada muito que eu possa fazer aqui, vai simplesmente ficar raiz de 6 menos raiz de 2. Essa vai ser a nossa resposta. Então, seno de 15, raiz de 6 menos raiz de 2, dividido por 4. Tá lá. Vamos para um próximo exemplo agora. Tenho aqui o cosseno de 105. Vamos ver como é que vai ficar o cosseno de 105. Esse 105 eu vou separar da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui o cosseno de 105, vai ser a mesma coisa que o cosseno de 60, que eu conheço, somado ao cosseno de 45 graus. Tá lá, 60 mais 45 é o 105. Usando a fórmula do cosseno, que é, vamos puxar aqui, vai aparecer lá, da soma, cosseno do primeiro, cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Então, eu vou ter aqui igual cosseno de 60 vezes o cosseno de 45. Se aqui eu estou somando aqui no meio na relação do cosseno, eu vou subtrair por seno do primeiro, que é o 60, vezes o seno do segundo, que é o 45. Beleza. Cosseno, eu vou trocar de volta aqui, estou calculando o cosseno de 105 graus. Tá lá. Quanto que é o cosseno de 60 graus? Cosseno de 60 graus é meio. Vezes, quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Menos, quanto que é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tá aqui. Cosseno de 105 graus é igual. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, 2 vezes 2 é 4, menos raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6, sobre 2 vezes 2, 4. Cosseno de 105 graus é igual. Aqui é bem semelhante ao exemplo anterior, né? Só que a posição das raízes está invertida, por consequência o resultado vai ser bem diferente. Né? Mas aqui eu vou ter raiz de 2 menos raiz de 6, não posso fazer nada com essas duas raízes, dividido por 4. Tá aqui a resposta do cosseno de 105. Beleza? Vamos para um próximo exemplo aqui, que é o exemplo da tangente de 15 graus. Né? De novo, trabalhar com 15. Então, vou usar aquela mesma separação de valores para chegar no 15. Só que agora aqui vai ser tangente, né, do 45 menos o 30, igual a gente fez com o seno. 45 menos o 30. Agora eu vou substituir, vou pegar aqui para a gente lembrar. Ó, tangente é uma subtração, então vamos usar essa aqui de baixo. Tangente de A menos B, tangente do primeiro, menos a tangente do segundo, sobre 1 mais tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Então vamos ver lá. No nosso caso aqui, o primeiro é o 45, então vai ficar tangente de 45 graus menos o segundo tangente do 30 graus, dividido por 1 mais. Aí, tangente de 45 vezes a tangente de 30. Olha lá, vamos trocar. Tangente de 15, que é o que eu estou calculando. Tangente de 15 graus. Quanto é que vai dar isso aqui? Tangente de 45 graus é 1. Menos tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, isso aqui é meu numerador. Meu denominador vai ser 1 mais tangente de 45, a gente já usou, é 1, vezes tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Beleza, agora vamos fazer as operações conforme precisa aqui. Tangente de 15 graus é igual. 1 menos raiz de 3 sobre 3, você vai multiplicar esse 3 lá em cima, então vai ficar 3 vezes 1, 3, 3 menos raiz de 3, 3 menos raiz de 3 dividido por 3. E isso é o meu numerador. Meu denominador, por enquanto, eu vou só fazer a multiplicação, então vai ficar 1 mais 1 vezes raiz de 3 sobre 3 é raiz de 3 sobre 3 mesmo. Tá aqui, ficou meio torto, mas tá lá. Vamos puxar lá em cima que vai continuar a nossa conta. Tangente de 15 graus é igual.
no numerador é aquilo que eu já tinha. 3 menos raiz de 3 sobre 3, que é essa parte aqui. E agora aqui embaixo, ó, 3 vezes 1 é 3, 3 mais raiz de 3. 3 mais raiz de 3 sobre 3. Certo? Se eu fizer a multiplicação, ou melhor, a divisão, ou inverter para multiplicar, você vai perceber que esses dois 3 que eu tenho aqui vão se eliminar. Então, eu já posso eliminar ele. Vou ter, então, aqui que a tangente de 15 graus vai ficar assim para mim. 3 menos raiz de 3 em cima e 3 mais raiz de 3 embaixo. Tá? Por serem iguais, vai multiplicar e dividir, vai dar a mesma coisa. Aí eu tenho um problema aqui que a gente já falou em outra situação. Eu não posso ter raiz no denominador. Eu vou ter que usar um processo chamado racionalização. Nesse caso aqui, como eu tenho um elemento com dois termos, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. O conjugado de 3 mais raiz de 3 vai ser 3 menos raiz de 3. Então, 3 menos raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo. Ó, agora eu vou ter dois termos se multiplicando em cada uma das situações. Como é que eu vou ter de resultado nessa situação da tangente de 15? 3 menos raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3, isso aqui é um produto notável. Esse produto notável é o quadrado, o quadrado da diferença. O quadrado da diferença diz o seguinte, que é o quadrado do primeiro, 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes raiz de 3 é 6 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, é o próprio 3. Se você tem dúvida do que eu fiz, faça lá no teu borrão 3 vezes 3, 3 vezes menos raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 3, menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3, você vai ver que vai dar a mesma coisa aqui. E multiplicação de conjugado também tem um macete, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é 3, 3 vezes 3 é 9, menos o segundo é raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Tá aqui também. Tá com dúvida do que eu fiz? Faz lá. 3 vezes 3, 3, todo mundo por todo mundo, você vai chegar nesse mesmo resultado que eu tenho aqui. Aliás, você pode chegar num outro que dá para você fazer tanto a soma aqui. Dá não, você precisa fazer esta soma aqui e essa diferença aqui embaixo. Ó, tangente de 15 graus vai ser igual. 9 mais 3 vai ficar 12, menos 6 raiz de 3 no numerador, sobre 9 menos 3, 6 no denominador. Né? Perceba, eu só posso trabalhar esses dois aqui porque eles não têm raiz. Por isso que esse 6 raiz de 3 fica sozinho aqui no canto. Tá? Aí veja, este cara e este cara são múltiplos de 6. Então eu vou simplificar a minha fração toda por 6. E vou ter como resposta aqui final tangente de 15 graus, que é igual 12 dividido por 6, 2. Menos 6 dividido por 6 é 1. 1 raiz de 3 é o próprio raiz de 3. 6 dividido por 6 é 1. Não preciso colocar 1 no denominador. Então está aqui a minha resposta. Tangente de 15 é igual a 2 menos raiz de 3. Beleza? Até o próximo.